então, anti-histamínicos. Então, os anti-histamínicos, aparece depois que finaliza a aula. Isso, depois vai aparecer, tá? Ele salva aí no computador, ele salva numa pastinha chamada Zoom, e aí você vai ver que dá para você compartilhar isso aí. Então, olha só, nos processos de alergia, né, quando a gente tem contato com algum antígeno, né, pólen, penicilina, camarão, iodo, etc., o nosso organismo vai produzir os anticorpos, e os anticorpos vão fazer com que os mastócitos liberem a histamina, né? A histamina, ela vai ser responsável, vai se ligar em receptores H1, né? E quando se ligar em receptores H1, é o que vai fazer o nosso processo alérgico, né? Então, a gente vai ter coceira, prurido, algumas vezes até em casos mais extremos, né? Um processo anafilático, né? Então, você pode ter uma anafilaxia, né? Então, com edema de glote, edema das mucosas, né? Então, isso é um processo alérgico, né? Bom, normalmente, tá? Os fármacos que atuam, tá? Que atuam contra a alergia são os antihistamínicos H1. Como eu falei na aula passada, antihistamínicos H2 atuam no estômago, é ranitidina, cimetidina. Os antihistamínicos H1 são para processos alergênicos, né? Então, para combater a alergia, ok? De modo que, então, geralmente, quando você tem um processo alérgico, você vai utilizar um antihistamínico, né? Em algumas situações também, nós podemos usar fármacos que podem estabilizar a membrana do mastócito, né? E ao estabilizar a membrana do mastócito, diminuir a liberação de histamina, como é o caso das cromolinas, né? Cromoglicato, por aí vai, tá? E aí a gente tem também os fármacos que conseguem bloquear os receptores de leucotrienos, que também são estimulados pela histamina. No caso, são aqueles que terminam com cast, né? Montelukast, por aí vai, tá? Mas hoje, basicamente, a gente vai focar nos antihistamínicos H1. Né? Os receptores H1, né, eles estão distribuídos pelo nosso organismo, né? E aí quando você tem estimulação desses receptores, o que ocorre? Né? Você tem aumento na produção de secreção, tanto nasal quanto brônquica, né? Então, teu nariz começa a escorrer, você começa a tossir, a musculatura dos brônquios contrai, né? Então, diminui a capacidade pulmonar, a musculatura lisa intestinal, você tem a constrição, o que pode causar em diarreia, então a gente tem alergia alimentar, a leite e tal, então pode ter diarreia, né? Nas terminações nervosas, causa coceira, né, prurido e dor. Na pele, você vai ter aquela resposta com vasodilatação, calor, rubor, né? E no sistema cardiovascular, né, pode ocorrer a redução da pressão arterial, né? Então, tudo isso, quando a histamina é liberada, né, pelos mastócitos diante de um processo alérgico, a gente tem todos esses sintomas, tá? Por exemplo, nos pulmões, né, você pode ter tosse, bronquioconstrição, falta de ar, né? Então, para pessoas que são asmáticas, por exemplo, isso é um processo extremamente perigoso, né? Agora, algumas vezes, muitas pessoas têm a famosa rinite, né? Quando você tem a famosa rinite, uma das características é a rinorreia, né? E o nariz, ou seja, o nariz fica escorrendo, né? E aí, muitas pessoas, quando o nariz está escorrendo, a pessoa vai lá e usa um simpatomimético, né? Um agonista adrenérgico, né? Como é o caso da nafazolina, né? Que acontece? Quando você usa nafazolina,
Isso promove uma vasoconstrição no nariz, né, diminuindo a produção de exudato, diminuindo o corrimento nasal, né? Então, isso é até bom, né? Dá uma secada no nariz. O problema é que, muitas vezes, né, você, quando faz isso, tem um efeito rebote, né, quando você usa nafasolina, caso do Nelsoro, Aturgil, etc., né, que você vasocontrai na hora, e algumas horas depois você tem uma vasodilatação. E aí o nariz volta a escorrer com mais intensidade, né? Lembra que eu sempre faço a brincadeirinha da Nelsorolândia, né? Que o pessoal fica viciado em Nelsoro. Mas vicia mesmo, professor. Eu mesma sou mal viciada. Tenho até um estoque em casa. A pseudoefedrina você toma da respiração da pessoa, né? Então, você vai usar antihistamínicos em processos alérgicos quando você tiver urticária, rinoconjuntivite, asma, dermatite atópica, anafilaxia, prurido e alergia à picada de insetos, tá? Então, esses são alguns sintomas que você apresenta quando você tem um processo alérgico, ok? Continuando, né, nós temos também a questão da liberação de histamina pelo mastócito, né? Como eu disse para vocês, uma vez que o antígeno estimula as imunoglobulinas, né? E aí existe a liberação dessa histamina pelos mastócitos, né? E aí, como eu disse também, a ativação desses receptores H1 causa prurido, espirro, edema, broncoespasmo, né? Geralmente, os antihistamínicos, nós classificamos em antihistamínicos de primeira geração e antihistamínicos de segunda geração, tá? Então, antihistamínicos de primeira geração e os de segunda geração. Os de primeira geração, que são os mais antigos, eles são bastante lipofílicos, né? E aí, eles vão atuar no sistema nervoso central, atravessando a barreira hematoencefálica, né? E aí vão aparecer vários efeitos, que eu vou falar mais à frente, mas o mais famoso deles é a sonolência que os antialérgicos causam, tá? Os de segunda geração já tem uma certa diferença, porque os de segunda geração, eles são mais hidrofílicos, né, ou lipofóbicos, se você preferir, né? E esses de segunda geração não atravessam a barreira hematoencefálica, tá? Então, ao não atravessar a barreira hematoencefálica, né, não causa, por exemplo, sedação. Essa é a principal diferença, né? Então, olha só, os de primeira geração, que tem um potencial para produzir sedação, né? Bromfeniramina, clorfeniramina, clemachina, cipreptadina, difenidramina, doxilamina, hidroxizina, meclizina e prometazina. Prometazina é o Fenergan, né? Também tem uma questão que muitas vezes esses antihistamínicos são empregados para combater enjoo por movimento, né? E náusea por movimento, né? Então, eu expliquei na semana passada, quando eu falei de antieméticos, que quando a pessoa se movimenta muito, entra no navio, etc., essa estimulação é estaminérgica. Então, nesse caso, você tem que usar um antihistamínico, né? O mais famoso deles é a difenidramina, olha o nome, ó, difenidramina,
né, e o dimenidrato, né, muito conhecidos como Dramin, né, você pode, que tem ação é um antihistamínico, e você usa para doença do movimento, né, para distúrbios do movimento. Os de segunda geração, tá, são os que são empregados para combater a alergia e que não causa sono. Né? Por quê? Porque são mais hidrofílicos. Né? E aí, quem que nós temos? Acrivastina, cetirizina, desloratadina, fexofenadina. Fexofenadina é o Alegra, né? E o loratadina é o Claritin, né? Aí a gente tem a levocetilizina também. Esses aqui ou causam pouca sedação ou não são sedativos, tá? Então, como eu disse aqui, eu coloquei os nomes comerciais e os ativos de primeira e de segunda geração, tá? Bom, a questão é que quando você atua, você tem antihistamínicos, principalmente os de primeira geração, tá? Começam a aparecer, esses antihistamínicos, essas moléculas, elas conseguem interagir com outros receptores, além da histamina, né? E ao agir em outros receptores, começam a aparecer efeitos adversos, né? Por exemplo, aumenta o apetite, nervosismo, irritabilidade, né? Boca seca, pode apresentar sedação, tontura, né? E isso tudo depende do tipo de receptor em que ela está atuando, né? O antihistamínico está atuando. Então, por exemplo, os antihistamínicos, além de causar o bloqueio dos receptores de histamina H1, eles podem também atuar em receptores, por exemplo, receptores colinérgicos, né, que são de acetilcolina. O que eles causam? Xerostomia, que é boca seca, retenção urinária e podem causar taquicardia. Quem que você tem aí? Prometazina e difenidramina, né? Se atua em receptores alfa-adrenérgicos, bloqueando receptores alfa-adrenérgicos, como é o caso da purometazina. Purometazina é o Fenergan. Pode causar hipotensão, tontura e taquicardia. Né? Da serotonina, né? Da serotonina causa fome, né? E aí a gente tem até aquele medicamento Cobavital, né? Cipreptadina, que o pessoal usa para estimular o apetite mesmo, né? Tem a buclina, que é a buclizina, que o pessoal também usa, dá para criança que não come bem, você taca ali um antihistamínico desses e ele aumenta o apetite, que é um espetáculo, né? Aí você tem o antihistamínico H1, o bloqueio do antihistamínico H1, que é a ação do antihistamínico mesmo, que a gente quer, que é a redução da inflamação alérgica, do prurido, espirro, rinorreia, diminui a neurotransmissão no sistema nervoso, por isso que deixa a pessoa sedado, diminui um pouco o desempenho cognitivo e psicomotor e aumenta o apetite também, né? Principalmente os de primeira geração, ok? Então, geralmente, você vai preferir, né, aplicar os de segunda geração, né? Vai dar menos sono, né? Vai dar menos corrimento nasal, né? Então, é bem interessante. Agora, se você quer que a pessoa durma melhor, você dá um de primeira geração. Sabe onde você vê isso muito? Naldecon. Naldecon dia e Naldecon noite. A principal diferença é que o Naldecon noite tem um antihistamínico de primeira geração. Por isso que dá muito sono, né? Deixa a pessoa muito sonolenta, né? Aí eu coloquei aqui também os antihistamínicos, como já falei antes, né, que não causam sedação. Fexofenadina, loratadina e desloratadina, né? Agora, claro que depende do quanto você toma. Se tomar em doses elevadas, loratadina, desloratadina, dá sono.
No caso da cetirizina, pode causar também sono. Menos, mas pode, né? E a zelastina também pode causar, né? Então, ó, eu coloquei aqui uma tabelinha bem maneirinha aqui, tá? Que é sobre como vão ser, quais os empregos dos antihistamínicos, né? Então, a gente tem lá a buclisina, que a gente usa para náusea, vômito, para cinetose e também para aumentar o apetite, né? A ciclizina, que é antiemético, sinarizina, que é antiemético, cipreptadina, que usa para dermatite, mas muitas vezes o pessoal usa para aumentar o apetite, clorfeniramina e a desclorfeniramina, que usa para alergia, asma, né, rinite, né, difenidramina, dimenidrinato, Dramin, né, que o pessoal usa para profilaxia, né, e por aí vai, né. Então, coloquei os empregos dos principais antihistamínicos, tá? Beleza? Por fim, eu coloquei aqui os principais, né? O cromoglicato, que eu falei, que é aquele que a gente costuma usar para diminuir a liberação de histamina pelo mastócito, né? Usa em solução nasal. O claritin, que é a loratadina, e o polaramine, que é o maleato de desclorfeniramina. Muita gente conhece o polaramine, né? Dá um sono miserável o polaramine. Agora, quem tem rinite, minha recomendação para quem tem um rinite muito forte, tá? Você pode fazer o uso, principalmente no período de crise, você fazer o uso do loratadina, tá? Mas outra coisa que eu recomendo é fazer bastante lavagem com soro fisiológico, tanto quem tem rinite e sinusite. Lavagem com soro fisiológico, com seringa mesmo, né? Ou então, já tem no mercado ai, fugiu o nome. Aquele rinossoro, que é um jato, não sei se vocês viram, um rinossoro que é um jato, que lava o nariz, né? Rinossoro jet, tem o mareses também, né? Eu uso bastante no meu filho, um desses aí, né? E, se for o caso, se a pessoa tiver bastante corrimento nasal, para prevenir, a pessoa pode utilizar, para prevenção, um corticoide tópico, né? Corticoide que você espirra no nariz. Aí a gente tem a budesonida, tem a fluticasona, que é o Plurer, né? Você vai lá, dá 2 puffs no nariz, e isso vai prevenindo, tá? A sinusite, né? Vai prevenindo a rinite, né? O processo alérgico.